Por outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo sentou sobre a vantagem e quando viu, já estava eliminado. O futebol, ele é uma metáfora da vida. Ele tem as suas ironias e o seu jeito de contar histórias da forma mais surpreendente possível. Pois é. Virou, mexeu, olha o que aconteceu. Porque no primeiro jogo, embora o Corinthians tivesse sido vencedor, com 2 lances geniais de Renato Augusto, o São Paulo não fez um mau jogo, mas perdeu a partida, é do jogo, aquela coisa toda, e foi para o Morumbi com uma vantagem mínima do adversário. E fez um primeiro tempo primoroso. Empurrou o Corinthians nas cordas. Começou com uma impetuosidade, uma volúpia, um volume, uma agressividade que o Corinthians não viu a cor da bola. Ficou zonzo. Quando o Corinthians se deu conta, estava 2-0. E aí ele já estava fora do confronto. Porque o Corinthians começa o jogo ganhando. Tá 2-1 para o Corinthians. O São Paulo teria que correr atrás. A gente sabia que o cenário do jogo era esse. Mas o São Paulo começou a... Irmão, eu quero desmanchar essa vantagem. E destruiu essa vantagem em minutos. Num golaço do Wellington Rato. O Wellington Rato conseguiu desferir um chute maravilhoso, espetacular. Mas também é verdade, e aí a gente vai para o outro lado dessa história, que tudo isso começa com uma falha de reposição do goleiro Cássio. Mas aí tem um outro detalhe, além da falha existente de reposição do goleiro Cássio. A bola chega no Rato, que domina, avança, dá mais um toque na bola, olha pro gol, escolhe o canto onde ele vai chutar, olha para a arquibancada, abana para a criança, vê se tá chovendo, dá mais um toque na bola e aí ele chuta. E ninguém diminui, e ninguém aparece, e ninguém impede. O Maicon, quando vai dar o bote, ele já tá olhando a bola entrar na gaveta. Os primeiros 12 minutos, se eu não me engano, né? Com 12 minutos, desmancha. Pega a vantagem do Corinthians e fala assim, ó. Eu queria um papel aqui pra rasgar agora, não tem. Rasgou, acabou. Ali já tá tudo igual. Era questão de tempo até o resto acontecer. E só não aconteceu mais porque ou o Cássio defendeu, ou o Murilo salvou na hora do arremate, porque o Lucas estava fazendo uma jogada rabiscando e rasgando toda a defesa do Corinthians para finalizar, e aí o Murilo salva em cima da hora, bem na hora. E o Corinthians nessa história? Onde está o Corinthians? Bom, eu ainda tenho que falar do segundo gol do São Paulo. E decide o jogo. Porque aí ele começa uma jogada por dentro, ninguém diminui. Ele toca no Caleri, o Caleri dá uma casquinha não, né? Dá uma assistência de cabeça perfeita, no ponto futuro. O Lucas entra e a defesa do Corinthians fica olhando. E aí o Lucas se joga na bola, a bola volta nele, ele se embola com o Cássio para dentro do gol e marca o segundo gol, o gol da classificação do São Paulo. E o Gil, cara, ele simplesmente não viu o Lucas passar do lado dele. Uma desatenção, uma inaceitável para um jogo desse tamanho, para um clássico, para uma final, né, uma decisão. Não pode acontecer. Mas a defesa do Corinthians não pode dar esse mole. E como eu disse, o Corinthians zonzo, nas cordas, viu o São Paulo fazer 2-0, viu o Lucas fazer quase um 3-0, viu o Lucas o Rato, né, fazer quase um terceiro ou quarto gol, né, o que seria no começo do segundo tempo, para só depois acordar. No intervalo, o Vanderlei Luxemburgo faz algumas trocas. Ele troca as laterais, né? Tira o Fábio Santos para botar o Matheus Bidu e tira o Bruno Mendes, que eu até achei uma medida acertada para começar o jogo, num sentido mais protetivo, né? Já que eu imaginei que a estratégia seria essa, do que o Fagner, que não vem jogando nada, para a entrada do Fagner. E aí ele coloca finalmente o Wesley, no lugar do Adson, que não jogou absolutamente nada. Vinha jogando bem, não jogou nada. O Wesley foi uma das poucas coisas que se salvaram nesse Corinthians. E ele construiu algumas boas oportunidades pelo lado esquerdo. Tem um chute cruzado, tem um cruzamento que o Maicon desperdiça, tem algumas boas investidas do Wesley. Mas muito pouco, né? O Corinthians não consegue o seu gol, o gol que levaria a decisão para os pênaltis. E aí o Rojas entrou. Apenas no segundo tempo, né, com poucos minutos para jogar,
E ele ainda foi uma peça importante porque ele tentou alguns arremates. Um deles, meu Deus do céu, que chute fabuloso. Só que o Rafael fez uma defesa ainda mais bonita, ainda mais fabulosa. Ele buscou na gaveta um chute que, cara, de muito longe, em que a bola ia no ângulo e ele foi lá e fez a defesa. Maravilhoso. O lance plasticamente foi muito bonito. O Corinthians só foi acordar depois do 2-0. E olha, nem depois do 2-0, depois do intervalo. E aí o Vanderlei Luxemburgo vai para a entrevista e diz que a estratégia era essa. Era se retrair, povoar mais o meio, esperar o tempo passar, para no segundo tempo explorar os contra-ataques. Não deu tempo, porque aí realmente, no segundo tempo, quando o Corinthians precisou correr atrás do resultado, porque aí era o Corinthians que precisava fazer um gol para ir para pênalti, é assim que o jogo começa, tá? Um gol, o São Paulo precisa fazer um gol para levar para pênalti, 2 para passar. Ao final do primeiro tempo, é o Corinthians que precisa fazer um gol para levar para pênalti e 2 para passar. Inverteu tudo. E aí, o Corinthians atacando mais, quem teve o contra-ataque? O São Paulo. Então, a estratégia ela foi muito mal executada. Ela foi até, eu não vou dizer bem pensada, mas ela foi planejada. Mas ela foi mal executada. E por que não mudou antes? Se não peças, mas a postura? Por que a postura foi mantida? E aí muito se questiona, mas e aí, será que a gente cobra dos jogadores ou do técnico? Eu posso cobrar dos jogadores. O Fausto Vera, ridículo, não jogou nada. Mas eu posso cobrar do técnico. Por que o Moscardo não entrou? Se o Moscardo jogou o último jogo, por que ele não entrou? Por que ele não começou? Por que ele não entrou? Por que ele não jogou nem uns minutos? Por que o Rojas não começou, mesmo sem ter condições para 90? Para esperar 45 minutos? Que coisa, já não deu mais tempo. Então eu posso cobrar sim do técnico, inclusive na estratégia, na postura, e de não modificar, inclusive, a postura retraída que o Corinthians teve durante todo o primeiro tempo, em que o resultado só não foi maior, porque, enfim, por detalhe. Porque era para o São Paulo ter definido a parada verdadeiramente no primeiro tempo. Uma postura realmente ridícula. E aí eu posso até colocar uma parcela dos jogadores, que não jogaram nada. Mas foi pensado isso. O treinador, que não sou eu, nem você, nem minha mãe, quem pensou isso foi o técnico do clube, que orientou os jogadores a, vamos esperar. O Luxemburgo é assim, a gente conhece, né? Ele tinha uma vantagem e ele se debruçou sobre ela. Vamos esperar o tempo passar, E ele chamou o São Paulo. Quando ele chama o São Paulo, é o São Paulo do Dorival, que tá se acostumando a decisões, a mata-mata, que reverteu contra o São Lourenço e agora reverteu contra o Corinthians. Que tá sabendo jogar jogo grande, que tinha o apoio da torcida, que ganhou o acréscimo do Lucas Moura. O Luxemburgo menosprezou esse São Paulo. É isso que eu tenho que dizer para vocês. E com isso, o tricolor paulista está na grande decisão da Copa do Brasil. Ao Corinthians, restou a Sul-Americana, onde ali na frente pode encontrar o próprio Corinthians, o próprio São Paulo, mas vai ter que passar pelo Estudiantes, e o Brasileiro, em que o time precisa melhorar e se recuperar na tabela. Tem muito a dizer ainda sobre essa eliminação do Corinthians, mas esse vídeo aqui se propõe a analisar mais a partida, as circunstâncias do jogo e, obviamente, valorizar a classificação do São Paulo, que vai pegar agora o Flamengo na grande decisão. O que vocês acharam do jogo? Quais os responsáveis, tanto para o bem quanto para o mal? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Fala, bando de loucos! Me chamo Cleito e acompanho o dia a dia do nosso Coringão.